Todo mundo aqui se lembra daquela cena clássica do episódio 3, A Vingança dos Sith. 4 mestres Jedi entraram na sala do chanceler Palpatine para prender o Lord Sith. Era o Mace Windu, o Kit Fisto, Sazatin e o Agen Kular. O final, todo mundo já sabe o que aconteceu. 3 deles ali morreram em uma questão de segundos. Só que o que quase ninguém sabe é que nos bastidores ali do Conselho Jedi, o plano original era muito diferente. Houve até mesmo um momento em que o Grão-Mestre Yoda e o Mace Windu, eles acreditaram em algo que é muito impressionante. Eles achavam realmente, gente, que precisavam apenas de 2 Jedi para liquidar o Lorde das Sombras. Era o Mace Windu e o Agen Kular. Exatamente, pro Conselho Jedi, esse guerreiro aí que a maioria das pessoas acha que é só um figurante extra ali na cena, ele era na realidade a arma secreta contra o Sith que os Jedi tinham. Antes da gente começar, a gente tem que fazer justiça a esse personagem. O Agen Kular era um alienígena da espécie Zabrak, nascido no planeta Iridonia. Exatamente, a mesma espécie do Darth Maul, só que de uma cultura ali que é totalmente diferente. Ele foi levado pro Templo Jedi, lá em Coruscant, ainda quando era um bebê, e ele não tinha nada a ver com os Irmãos da Noite lá de Dathomir. Kular, gente, ele ganhou uma cadeira de liderança no Alto Conselho Jedi durante as Guerras Clônicas, devido especialmente ao seu absurdo valor militar. E no Templo Jedi, o Kular, ele tinha uma fama muito pesada. Ele era o cara que batia primeiro e perguntava depois. Ele tinha zero paciência para políticas do Senado e zero paciência para conversinha com criminosos. A tática de negociação do Agen Kular, ela se resumia a 2 opções. Ou você se rende, ou você morre. E o mais bizarro de tudo, ele e o Mace Windu, eles eram best friends, melhores amigos mesmo. Os dois eram conhecidos, cara, por serem um dos caras mais cabeça dura, ignorantes e agressivos do Conselho Jedi. Eles respeitavam muito a sabedoria do Grão-Mestre Yoda, claro, só que tinham um estilo ali muito mais bruto de resolver os problemas. Só que eles tinham em comum uma coisa que compensava tudo. Era uma lealdade cega e absoluta ao Código Jedi e à República Galáctica. Se o Conselho Jedi mandasse o Agen Kular eliminar o chanceler, ele faria isso sem pensar 2 vezes. A lealdade dele era de aço. Agora, por que o Conselho Jedi achava que esse cara sozinho conseguia solar um Lord Sith? Isso é muito simples. Tudo se resume, cara, ao seu estilo com um sabre de luz. Agen Kular era considerado um dos maiores duelistas de toda a história da Ordem Jedi. Ele dominava a forma 4, que a gente chama de Wataro. Esse daí é o mesmo estilo acrobático e veloz que o próprio Yoda usava. Na realidade, os arquivos da Ordem Jedi falam até mesmo que o Kular, ele era o segundo melhor na história da Ordem Jedi no próprio Wataro, ficando pra trás somente do próprio Grão-Mestre Yoda. Só que ele não parou por aí. O Kular, ele pegou a velocidade do Wataro e ele misturou ela com a forma 5, que é o Gemsou. O Gemsou, ele é focado especialmente na força bruta, contra-ataques esmagadores e a pressão física constante no seu oponente. Esse daí é o estilo favorito, inclusive, do próprio Anakin Skywalker. Ou seja, o estilo de Agen Kular, ele era uma mistura perfeita da agilidade do Grão-Mestre Yoda junto com a brutalidade do Anakin Skywalker. Ele não lutava bonito de forma alguma, ele quebrava a defesa do adversário simplesmente na base do impacto. Se ele ficasse sem o sabre de luz, ele destruiu seus oponentes até mesmo no soco. Uma certa vez, ele limpou até mesmo a cantina do Hut Arux, lá em Nar Shaddaa, nocauteando uma gangue inteira usando somente suas mãos, sem nem ligar seu sabre de luz. Uma certa vez, quando ele enfrentou também o Quinlan Vos, que tinha caído temporariamente ali pro lado sombrio, o Agen Kular humilhou o Quinlan Vos no duelo, defendendo os golpes quase sem esforço nenhum, enquanto tentava conversar com o cara. Pra gente entender realmente que o plano do Alto Conselho Jedi, a gente precisa primeiro voltar na mente dos Jedi antes do episódio 3. Naquela época, eles já sabiam que tinha um Lord Sith aí que estava controlando a galáxia. Eles só não sabiam exatamente quem que era. A teoria principal do Mace Windu e do Grão-Mestre Yoda era que o Sith estava escondido no círculo íntimo de amigos ali do Palpatine. Eles suspeitavam os assessores, como o Massa Amida ou a Sly Moore, e achavam até mesmo que podia ser um dos guardas pessoais do chanceler. Para os Jedi, Palpatine era só um político fraco que estava sendo usado como uma espécie de marionete pelo verdadeiro Darth Sidious. Por causa disso, o plano era deixar o Mace Windu e Agen Kular fixos lá em Coruscant, de prontidão o tempo todo vigiando o planeta. Essa ideia no papel era brilhante. Se os Sith tentassem usar truques mentais ou feitiçaria antiga dos Lord Sith, a mente de Agen Kular era rígida demais para ser manipulada. Ele avançaria direto para o ataque. E o Mace Windu do outro lado,
usando seu Vape-Pad, ele canalizaria a escuridão do seu inimigo e jogaria ela de volta contra ele como se fosse um espelho. Ao mesmo tempo, o Agent Coulter ali estaria aplicando uma pressão física tão violenta com o seu Ataru/Gem Soul que o Sith ele simplesmente não teria espaço para respirar ou usar os seus poderes da força. Seria uma combinação, uma prensa perfeita, o Windu destruindo o Sith mentalmente e o Coulter destruindo ele fisicamente. Yoda confiava nessa dupla tanto que ele aceitou até mesmo ir para as linhas de frente lá em Kashyyyk, deixando a segurança da capital simplesmente na mão dos dois. Mas ainda tem aquela questão, se o Agent Coulter então era tão absurdamente poderoso, por que ele morreu então com uma estocada na barriga em apenas uns, 2 segundos? A verdade é que o Conselho Jedi, cara, ele cometeu o maior erro de avaliação da história da galáxia e da história da Ordem Jedi. Eles subestimaram altamente o Darth Sidious de uma forma ali bizarra. Quando os 4 mestres Jedi entraram naquela sala, no escritório de Palpatine, eles ainda achavam que iam simplesmente prender um político idoso ou um Sith comum. Só que o Palpatine, a gente sabe disso, o cara era tudo menos um Sith comum. Ele era o ápice, cara, de 1000 anos ali de evolução da regra de 2 de Darth Bane. Na romantização oficial do episódio 3, a morte do Agent Coulter, ela é explicada de uma forma que é muito mais assustadora. Só quem lê o livro realmente entende isso. Antes de atacar, Palpatine usou o que a gente chama de o grito da força. Isso daí não é um grito comum, é uma espécie de uma explosão de energia do lado sombrio que ataca diretamente a mente dos seus adversários. Quando Palpatine usou esse grito que a gente vê tão bem no filme, esse grito ele bloqueou a conexão dos Jedi com a força ali por um milésimo de segundo. De uma certa forma, ele anulou a clarividência que eles tinham. Eles ficaram completamente cegos e desorientados naquele momento. Para piorar essa situação, Sidious se moveu em uma velocidade quase sobrenatural. Impulsionado pelo ódio acumulado ali de gerações de Sith, ele se movia como se fosse um flash de luz. Para o Jedi na sala, o chanceler ele simplesmente virou uma espécie de um borrão vermelho de pura morte. O Agent Coulter, infelizmente, ele estava mais próximo de Palpatine. Como ele esperava uma rendição, ele foi naquele momento pego bem no epicentro do seu ataque psíquico. Agent naquele momento não caiu por falta de habilidade. Ele caiu, gente, porque ele enfrentou uma força da natureza para a qual ninguém no universo de Star Wars estava preparado. No final das contas, o plano do Grão-Mestre Yoda e do Mace Windu, ele parecia realmente perfeito no papel, só que infelizmente ele desmoronou diante a realidade brutal do lado sombrio. Mas ainda assim, gente, a gente não pode se esquecer disso. A história, ela não apaga o fato de que o Agent Coulter, ele foi realmente um dos guerreiros mais temidos e mais respeitados de toda a era da República de Star Wars. Mas me diz aí nos comentários, gente, conhecendo melhor agora o Agent Coulter, você acha ele impressionante ou um cara completamente descartável? E se você gostou do vídeo, cara, seja um bom duelista, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.